Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Kaique. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que esteja pelo menos uma pessoa aqui diariamente para assistir, senão eu vou parecer um esquizofrênico reclamando do Corinthians. E se ninguém assistir, é exatamente isso. Esse é o primeiro vídeo e vamos lá, vamos reclamar do jogo doloroso que a gente assistiu ontem. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. O importante era a vitória, a vitória veio, mas o Corinthians não praticou futebol. O Corinthians foi péssimo. Um jogo péssimo para 40 mil guerreiros que foram assistir. O Corinthians entrou em campo com a... O Corinthians entrou em campo com a sua escalação considerada a ideal. Eu achei errado porque o Lingard não vem produzindo. Parece que está sentindo a pegada e eu deixaria entrar com o Caio César. Mas vamos lá, o Corinthians entrou com Hugo, Gabriel Paulista... Como que é o nome do outro zagueiro? Desgraçado. Enfim, nas laterais, Mateuzinho, Bidu, André. O André precisa seriamente um psicólogo, para eu não falar outra coisa no primeiro vídeo. O André tá desconexo, realmente mexeu com ele. Talvez não seja nem má vontade, talvez ele esteja desconexo, abalado. Vamos dar o benefício da dúvida, porque o jeito que tá jogando ele não é vendido nem pro Red Bull Bragantino. Gustavo Henrique, o nome do zagueiro, desculpa. Claro, como que eu ia esquecer? Primeiro tempo, ninguém queria ficar com a bola, o Corinthians perde algumas oportunidades, o Atlético chega, mas assim, sinceramente, foi um jogo horrível para os dois. Horrível. Foi um jogo muito ruim no primeiro tempo. As duas laterais pareciam uma avenida, mas o jogo desenvolvia pelo lado do Corinthians, na lateral do Bidu. Que chegava bem, mas não executava. Não executava o cruzamento, o passe, era meio que se livrando de qualquer jeito. Defensivamente mal, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho. O problema do Corinthians é que quando os jogadores começam a achar que são mais do que são, não desenvolve. Não desenvolve e parece que fica claro que os jogadores escolhem jogos para jogar. O árbitro da partida, ele picotou muito o jogo. Parece que é uma recomendação da CBF para deixar o jogo correr. Mas assim, os árbitros percebem que estão deixando o jogo correr demais. E quando eles perdem o controle, eles voltam a picotar. Basicamente, o primeiro tempo sem sustos, sem produção. Ninguém ficava com a bola. Do outro lado tinha, o Maicon. E eu vi o comentarista falar que o Maicon que dava o ritmo pro time do Atlético. Atlético e Corinthians é o verdadeiro retrato da bagunça que é os clubes, né? Pra você ver Maicon dando ritmo, não existe isso, gente. Desculpa, eu sei que o Maicon foi cria do Corinthians, foi campeão, multicampeão, voltou, mas assim, não é nem sombra do Maicon que foi campeão em 2018 e em 2017. Não tem sombra, tá? Não tem como ser, mas assim, o Maicon, enfim, é problema do Atlético agora. Vamos focar no Corinthians. O Corinthians jogou, aquele sono de nhaca, frio. Voltamos para o segundo tempo e aí ele mexeu, ele tirou o Lingard, que fez uma péssima partida e defensivamente não conseguia acompanhar. Eu acho que esse era o maior problema do Corinthians também nas laterais, mas passava por ele. O Yuri Alberto foi disperso, o Yuri Alberto vai merecer um detalhe à parte, vai ter um tempo à parte para ele. Gosto muito do Yuri Alberto, mas assim, tem coisas que, né, não dá. O óbvio precisa ser dito até sobre os nossos heróis. Enfim, voltamos para o segundo tempo com a troca, o Diniz trocou, mas foi mais do mesmo. O Corinthians não conseguia seu objetivo com a bola, muito menos o seu adversário, mas parecia fica você, e parecia aquele típico jogo de que a vitória ela é obrigatória, é fundamental, mas vai passando o tempo e a gente fala, putz, se vier um empate, pelo menos, né, fica 2, né, na zona do rebaixamento, 2 pontos ali no caso. 1 ponto, né? Era 1 ponto, que o Corinthians estava na frente pelos saldos de gols. Ou é 2 pontos? Tava ganhando 1? Exatamente, 2 pontos. O Corinthians ficaria 2 pontos do Santos. Mas assim, o torcedor já pensa, uma hora o Atlético vai cruzar uma bola, vai ter um cripocró aí e vai dar ruim. Não aconteceu, o Corinthians troca, demorou para mexer na minha opinião, ele tira o André e ele tira o Ranieri e
Juiz picotando o jogo. Então, o jogador do Corinthians começou a bater, cansado, também cansado, não sei de quê, mas enfim, vamos dizer que estavam cansados. Fez as trocas, ele colocou o Alan e colocou o Carrijo também. Saiu o Garro. Outra coisa, o Garro, o Corinthians vai bem quando o Garro vai bem. O Garro pegou o primeiro tempo, pifou uma bola, cara a cara, não deu nada. Ele pega outra, pifou. Parece que o Corinthians vai errando, ele vai desanimando. E ontem foi um jogo abaixo do Garro. Muito caçado em campo, mas foi um jogo abaixo. E o Garro tem um problema, os jogadores do Corinthians em si, eles têm um problema que é o QI negativo. Eu chamo de QI negativo. Em casa, pelo menos, os outros jogos que eu assisto, quando eu assisto, por eu ser clubista, eu só vejo o jogo do Corinthians. Talvez eu consiga ter uma visão ampla dos outros times, porque eu só assisto o meu. Mas... as crianças na rua, 8h30 da manhã. Mas... os jogadores do Corinthians têm um problema de QI, não vão perder o raciocínio. O Garro no jogo passado, no jogo do Botafogo, o Corinthians teve um gol que não validado de escanteio, porque o Garro colocou a bola pra frente, toda a cobrança ele faz isso. Mas é um ganho. Com o VAR hoje não tem como fazer isso, não tem como, não vai dar certo, porque se o adversário perceber, vai invalidar o gol. É a mesma coisa de pegar na peça. Vocês acham que, sei lá, há 3, 4 anos atrás, antes do VAR 5, os caras não pegavam na peça, não falavam aqui, ó, pega meu negócio aqui e tal, pro outro. Claro que fazia isso, pô, mas hoje tem 200 câmeras, não tem como. Não tem como. E os jogadores do Corinthians apanha, isso dentro de casa, jogos em casa. Não tem ninguém pra pressionar, aí não fica lá caído. Você vê que quando o Corinthians, os jogadores caem, rolam, chamam o VAR, aponta, e aí fala que a torcida tá atacando coisa. Os jogadores do Corinthians precisam ser mais malandros nesse sentido. Resumidamente, não foi um bom jogo do Garro. Não foi um bom jogo, longe de ser. Sentiu. Parecia caminhar para aquele 0x0 chatíssimo, né? Mas com sabor de vitória nessa altura. O Corinthians promove a entrada do Memphis, né? Que estava sem jogar, se recuperando da lesão, né? Precisa ir para a Copa, tem que correr um pouquinho, né, Memphis? E aí entrou ele e o seu parceiro, o Zaca. O Zaca entrou e aos 42 minutos... 42? Acho que foi aos 42 minutos do segundo tempo. O Mateuzinho acertou um cruzamento e aí o Zacarias, pelo segundo jogo consecutivo, faz um golaço. De primeira ele carimba pro gol e acerta um golaço. Fim do sufoco, nada mais acontece, comemoração, êxtase na arena e a torcida vem. Esse foi um jogo que quem ganhou foi a torcida, mais uma vez, a torcida vem. A torcida, o narrador fala, a torcida vem, poropopó, ppp, frio. E o gol sai aquela sensação de alívio, né? Porque o Corinthians jogou mal, mas o importante era vencer. E aí o juiz deu mais 5 minutos de acréscimo, nada acontece, até a última bola do Galo na área, um bate e rebate, e o juiz, para fazer a sua graça, né? Ele ainda termina o jogo, ele para ali, estamos tendo uma análise, aquele clima de tensão na arena, mas fim de papo, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, era isso que precisava, que bastava, para dar uma respirada, né? E ainda tem um jogo, se eu não me engano, ou 2, acho que um jogo, antes da pausa para a Copa do Mundo, e o Corinthians precisava estar longe ali na zona de rebaixamento, porque você encerrar a pausa para a Copa é muito ruim, né? Não para os jogadores, porque a maioria deles não se importam, para ser bem honesto, mas para a gente, torcedor, que se importa. O Corinthians conseguiu, subindo aqui, o Corinthians conseguiu, venceu, tá com 21 pontos, se afastou ali da zona de rebaixamento, deixa o Santos a 4 do Santos, ou a 3, eu não tô com a tabela aqui para olhar, mas é alguma coisa que já dá um respiro de pelo menos um jogo na frente do Santos. Mas isso é pouco pro Corinthians, né? Isso é pouco, e é devido à péssima competitividade dentro de casa. O Corinthians não compete, pensa que vai ganhar quando quer. Foi assim contra o Curitiba, o salto alto. Assim contra o Inter, contra o Bahia também. Mas jogou na Vila. Assim, o Corinthians tem que ganhar. Os jogos do brasileiro, o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Tão difícil e tão longe. Talvez demore alguns anos pra gente ver o Corinthians ser campeão brasileiro, porque é uma competição que tem que ter constância. E o Corinthians não tem constância. Vende jogadores, reforma, se sofre com lesões. E vai demorar pro Corinthians conseguir fazer uma campanha
nacional boa. A última foi com o Vitor Pereira. A última campanha nacional que o Corinthians fez boa a nível nacional foi com o Vitor Pereira. E, obviamente, né, quando foi campeão em 2017. Que vem fazer 10 anos que o Corinthians não faz frente no Campeonato Nacional. Eu, particularmente, acho que para um clube, na situação que o Corinthians está, é sempre bom ganhar título. Foi campeão da Supercopa contra um grande time. Ah, mas o Flamengo não queria, mas o Corinthians queria, e isso que basta para nós. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil e do Paulista. Mas para você ser campeão do Brasileiro, o Corinthians precisa enfrentar de igual para igual, principalmente dentro de casa, fazer a sua fortaleza, as principais equipes. Para você sair para o mundo, você tem que fazer frente no Campeonato Nacional. Não é à toa que os nossos rivais, o nosso rival, todo ano, além do investimento, faz frente no Campeonato Nacional. Você tem que se manter dentro do seu país nas primeiras posições, até que para que as outras equipes olhem para você no cenário nacional, dentro de casa e fora, e falar, putz, é difícil jogar contra essa equipe, porque meus caras todo ano estão ali, todo ano. Mas, enfim, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, e era isso que bastava. Agora vamos falar especificamente do Yuri Alberto, para terminar. Esse é o meu primeiro vídeo, como eu disse para vocês, eu tô um pouco sem jeito, mas na sequência vai melhorando. O Yuri Alberto tem uma relação com o torcedor do Corinthians de amor e ódio. Eu, particularmente, eu tenho uma relação de mais amor do que ódio. Mais amor do que ódio. Eu não sei se é porque a gente faz aniversário no mesmo dia, mas o Yuri é ou foi o que eu espero no jogador do Corinthians. Ele já foi campeão, ele já fez gol em todos os clássicos, mas mais que isso, ele se dedicou. Ele até algumas semanas atrás, a impressão que eu tinha é que o problema do Yuri foi uma má fase, ou às vezes é uma má fase, algo que atrapalhava ali. Mas eu acho que, para terminar de uma forma não manchada, não que esteja manchada, mas tá ficou arranhado a relação, eu acho que o Yuri ele tem que sair do Corinthians. Ele tem que sair porque os gols não vêm, ele vai se frustrando de novo. E mais do que isso, não que ele tem que ser um jogador maldoso, mas o jogador eu falei que os jogadores do Corinthians têm QI negativo, e o Yuri ele se encaixa pra mim nisso. Ele se encaixa, porque assim, a situação vamos pegar o jogo de ontem, 0-0, ali o Corinthians podendo tomar um gol a qualquer hora, que nos colocariam de volta à zona de rebaixamento, junto com o Santos. O Yuri, ele me erra bizonhamente, cai e faz a falta, e aí não tem problema ele pedir desculpa pro zagueiro, não tem problema. Mas ele vai lá, ele quer massagear, ele sorri, ele parece querer ser bonzinho demais, não tem problema. Mas assim, tem hora que você não vai chegar lá e pisar na cabeça do cara, mas tem hora que você tem que estar centrado no que está acontecendo. Yuri, não é hora pra abrir os dentes. Pô, todo mundo sabe que você é um rapaz bonito, que você tem uns dentes bonitos, bem cuidado. Pelo que você ganha, pô, você tem que andar igual um Ken humano, igual um boneco Ken humano. Mas não dá, aí você vê que, eu não sei se ele já quer sair, e aí ele faz isso porque ele sabe que a qualquer bizonhice dele, o Brasil inteiro tá acompanhando, que já virou rotina, aí as pessoas acompanhar pra recortar e tal, e aí ele dá aquele sorriso, faz aquelas caras e bocas, e não sei se é uma estratégia pra poder gerar esse, sabe, Yuri, vai, a relação tá gasta, que é a sensação que eu tenho. Se for isso, você tá usando da melhor forma. Mas pra mim não dá mais, entendeu? Sai quanto é tempo, agradece, recebe as devidas homenagens. Obrigado, uma boa parte vai ficar chateada, outra não. Mas assim, já deu, né? Yuri não consegue aproveitar. E eu achei que ele ia colocar o Pedro Raul, né? Pra fazer o cruzamento enquanto tava 0-0. Ah, mas o Pedro Raul não faz. Mas assim, né, gente? 0-0, né? O cara tem 2 metros de altura. Nem que seja uma hora a bola vai desviar nele de olho fechado e vai entrar. Uma hora esse cara vai fazer o gol. Uma hora ele vai fazer o gol. O Zaca me lembrou muito o Casim no jogo contra o Avaí, né? No Brasileiro de 2017. Muito bom ver uns caras desacreditados. Parece que as pessoas que vêm de fora da Europa, que vêm da Europa, enfim, da puta que pariu, eles chegam no Corinthians e parece que eles entendem a necessidade de vivenciar o Corinthians, entendeu? Não só de jogar, ganhar ali e tal, de vivência, de entender, entendeu? De entender aonde ele tá, pra quem que ele tá jogando, quão importante é se dedicar. Aparentemente parece muito
aí a situação do amigo do Memphis, né? Acho que pelo primeiro vídeo eu me passei demais, me falei até demais, eu acho que saí bem. E eu senti falta do Dieguinho também, porque ele dá uma dinâmica mais rápido, né, pro time. Mas eu acho que ele vem agora contra o Platense. O Corinthians fecha sua campanha na Libertadores, já é líder do seu grupo, né? Como diria o idiota lá da Jovem Pan, o Corinthians não ia nem passar, mas ele vai ser campeão. Sim, quem vai ser campeão é o São Paulo dele, da Sul-Americana, né? Quem vai ser. A gente olha muito pro outro, né? Enfim, eu vou falar de Corinthians e não de São Paulo. O Corinthians fecha contra o Platense, eu acho, na Neoquímica Arena, completamente abarrofada. Eu acho que vai ter mudanças para esse jogo, e eu acho que o Dieguinho ele deveria vir de titular. Dieguinho, provavelmente o Zaca, mas também não pode mexer muito, né? Pode mexer muito também, porque o Corinthians busca a melhor campanha geral. seria importante o Corinthians fechar com... O Corinthians tem 11 pontos, o Corinthians fecharia ali com 14. Ficaria ali junto com, provavelmente, o Flamengo. Provavelmente o Rivadavia, se eu não me engano. Eu não sei como é que tá a tabela dos outros clubes. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Eu espero que esteja pelo menos uma pessoa para acompanhar, mas se não tiver, como eu disse, vai servir de registro. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Voltamos pro próximo jogo. E vai, Corinthians. Muito obrigado.